muro que só sai para o lado de Israel, não sai. Os palestinos não tem para o outro lado para onde sair, só para o lado de Israel. E só para contextualizar, né? E isso é um quadrinho que conta essa história também. Então, é a força, é a coragem, que nem esse outro quadrinho que chama Palestina. O quadrinho chama Palestina. Foi publicado há alguns anos já. Não tinha nem acontecido tudo isso, já faz muitos anos. E esse jornalista, ele faz quadrinho jornalístico, né? Ele entrou na Palestina. Como lá não podia entrar com máquina fotográfica, porque Israel não deixava, naquela época, né? Porque para você entrar na Palestina, ele apresenta isso no quadrinho, você passa por uma vistoria por Israel. Você não pega um avião para a Palestina, você pega um avião para Israel, depois vai até a divisa de Palestina e Israel e entra na Palestina. E aí ele entrando, não podia entrar, ele entrou com um caderno de desenho e lápis e caneta, sabe? E aí ele foi desenhando as pessoas e escrevendo tudo que ele via, sabe? Tudo. E é um quadrinho que tem muita força e muita coragem dele, né? Porque também tem que ter a coragem de jornalística, né? De ele entrar, de ele buscar essa... Porque eu penso que a força que tem uma narrativa, né? Seja um quadrinho, seja um filme, seja um romance, ela tem que ter coragem, né? Tem que ter... É a forma que eu vejo, sabe? Quando eu escrevo... Tem muito de mim e eu deixo vir, sabe? Eu não fico me segurando quando escrevo algo meu, sabe? Eu deixo vir. Eu deixo... Eu acho que a gente tem que... O artista, ele é um senhor, é uma senhora, um senhor do seu tempo, sabe? Eu acho que ele não... É a minha forma de pensar, sabe? Eu faço parte de Cartunistas Unidos por Palestinas Livres, tá? Eu tô junto com a Laerte, eu tô junto com o João Pinheiro, são quadrinistas conhecidos. Tô junto com eles, o Brasil inteiro, vários quadrinistas. E tem muitos que não entraram nesse daí. Eu entrei, que era uma forma de a gente levantar, com o nosso trabalho artístico, a gente doou, todos doaram, são mais de 40 artistas quadrinistas no Brasil e na América Latina que entrou. Eles doaram o desenho, fizeram-se camisetas, pôster, e toda a renda disso daí foi para levantar fundos para ajudar pessoas que estavam voltando, conseguindo sair da Palestina e chegando no Brasil para ter como se chegar como migrantes e chegar aqui e ter algo para, pelo menos para começar uma vida, sabe assim? Entendeu? Então a gente fez esse trabalho, sabe? Foi aí que eu tive contato e fiquei sabendo de todas essas histórias, porque aí eles mandavam pra gente ter o contato e saber tudo, sabe, com jornalistas independentes, tudo, enfim. Mas é isso, a força da mídia, eu acho que é o que eu falo, o artista, a artista é uma pessoa do seu tempo. E eu sinto a necessidade de cada vez que eu escrevo colocar algo que está no meu tempo. Eu sinto isso, sabe? Por mais que eu fale de mim, de uma ideia de falar sobre o meio ambiente, falar sobre as coisas que nos afetam, sabe? É isso. E o quadrinhos é uma mídia muito forte, é uma mídia que ela passou, ela é uma mídia recente, ela tem uns 100 anos, né? Então, assim, mas ela já sempre foi muito trabalhada e usada para se fosse como objeto, como trabalho de voz e de luta. Mas é isso. Não sei se eu deixei claro, enfim, evidente sobre isso. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoas, por me ouvir. Alexander, já embalando esse papo que você puxou de mídia, eu gostaria também de falar que é muito louco hoje em dia essa questão da guerra, de como isso é vinculado em redes sociais. As pessoas veem a guerra hoje em dia como se fosse um reality show, tipo assim, eu tô do lado do Irã, tô do lado de Israel. As pessoas debatem e filmam e mostram vídeos como se fosse uma coisa super normal. Então é muito louco também a gente... Óbvio que a mídia tem um poder absurdo, mas como a mídia dentro das redes sociais também, ela agrava muito a situação e acaba diminuindo muito o poder crítico em muitas situações, né? E era isso só que eu queria pontuar.
É, e o Alex, eu sei que você tem livros, né, publicados sobre livros de história em quadrinhos, né? Depois, se você puder mostrar para a gente aí alguns livros que você tem, acho que seria legal, né? De ter como referência seu trabalho, né? Que é um trabalho muito importante, né? Eu já tive a oportunidade de ler, né? E alguma coisa que você escreveu. Depois, se você puder falar, né? Onde que a gente pode encontrar também os seus trabalhos, acho que é interessante, é legal, né? Oh, obrigado, Paulo, pelo espaço. Pois eu apresento, sim. E aí eu vou separar também e apresentar os livros os autores e autores que eu citei aqui, algum deles para vocês. Esses livros tem na biblioteca pública aqui de Rio Preto, viu? Ali lá tem, o mouse tem ali disponível para quem quiser ler. Podem Sei. retirar na biblioteca pública. E esse outro O nome, mangá também tem ali também. sei. O nome é Maus, né? Mouse, M-A-U, Maus. é isso, Uhum. M-A-U-S, mouse. Né? É. Ah, que bom. E depois você passa, então, a Vitória, e a Vitória coloca aí como... Sim, eu coloco como dica lá no nosso Insta. Faço a Legal. divulgação. Eu passo o nome depois do mangá, tudo, vocês podem colocar lá como dica, legal. Se você tiver, pode dar, que aí a Vitória organiza e publica, coloca lá no Instagram. Tudinei, Um autor, José. um autor é Continua a Art aí, Pigman, o outro é Joey Saco, só para pontuação. Mas é isso. Eu coloco aqui. Tudinei e José querem acrescentar alguma coisa, discussão? Eu estou aqui como espectadora, encantada com tudo isso que vocês estão transmitindo para a gente. Eu fico muito curiosa também de ouvir tudo isso que vocês têm falado aí. Até disse para o doutor Paulo que era um assunto muito interessante, que eu não iria perder por nada. Eu estou, acho que, com algum problema com com o meu áudio aqui, alguma coisa, porque ele está Tá dando um retorninho, mas tá tranquilo, deu para entender. Eu estou muito contente de ouvir tudo isso. Eu conheci bastante dessa história aí, porque essa briga feia que nós estamos vendo, a gente não entende muito. Por que de tudo isso? Que maldade é essa? Que coisa ruim. Mas eu tenho visto que as explicações do Alex, eu acho que é professor, né, Alex? É muito útil para a gente. Fiquei muito contente de ouvir tudo isso. O doutor Paulo também tem bastante conhecimento a respeito, e fico contente. Obrigado. E também vou procurar o livro que ele está falando aí. Mangá eu tenho aqui em casa, mas eu precisava entender, porque dá a impressão que é apenas uma brincadeira, né? José quer falar alguma coisa, acrescentar algo? E eu achei interessante, né, isso que a Dudineia falou, né, sobre a ideia que parece que o quadrinho é uma brincadeira, né, mas você vê quanta coisa séria que pode ser trazido por uma história em quadrinhos, né, Dudineia? E, e a gente, né, que temos mais idade, a gente vivenciou, né, na nossa vida, né, histórias em quadrinhos desde quando a gente era criança, né, Dudinei? A gente tinha, eu me lembro que tinha
quadrinhos do Batman, né? Do Pato Donald, do Fantasma, né? Que eram quadrinhos que a gente, inclusive, ajudava a gente, quando estava aprendendo a ler, ajudava a gente a aprender mais rápido a leitura, né? Porque a gente lia e aí a gente via as figuras, né? E eu me lembro que eu tinha dificuldade de, de ler, né? De entender ainda, né? Lá no primeiro, segundo ano a gente falava segundo ano de grupo, né? Segundo, terceiro ano. E aí eu me lembro que eu fui na casa de um amigo e tinha os gibis, né? Chamava de gibi. Aí eu fui e aí eu fui lá para brincar com ele e tal, mas e eu vi aqueles gibis, né? E eu fui, peguei, comecei a ver e aquilo me interessou de uma tal maneira, né? Que toda vez que eu ia na casa desse amigo, eu acabava ficando lendo os gibis em vez de brincar, né? Os outros brincando e eu lendo o gibi, né? Aí depois minha mãe e meu pai começaram a comprar gibis para mim também. E aí a minha compreensão, né, da leitura e tudo foi assim, disparou, né? Aquilo me abriu a cabeça, né, em relação a aprender a ler, né? Porque eu lia e via a figura, né? E aquilo foi deslanchando a minha leitura assim de uma tal maneira assustadora, né? Eu nunca esqueço disso, né? Então você vê a importância da história em quadrinhos, né? E, e é interessante também pensar, né, que aquelas histórias em quadrinhos do Pato Donald e do Tio Patinhas, né? Você vê como é que ali eles já eram americanos, né? Era feito nos Estados Unidos e vinha para o Brasil, eles traduziam e publicavam aqui, né? Mas você vê que nas histórias do Tio Patinhas, hoje, pensando, né? Quanta coisa que eles passavam ali como sendo assim, olha, é aquele cara que achou uma moedinha, né? Ele tinha a moedinha número 1, lembra? O Tio Patinhas tinha a moedinha número 1, que era a moedinha, e que aí ele pegou aquela moedinha, e aí ele foi fazendo negócios e ganhando dinheiro, e daquela moedinha ele conseguiu ter uma piscina cheia de dinheiro, aí ele ficava mergulhando naquela piscina, né? Então, e passa essa ideologia, essa ideia, né, de que a pessoa é rico porque ele conseguiu sozinho, né? Como se isso não fosse verdade, né? Porque na realidade a dificuldade de uma pessoa mudar de classe social é muito grande ainda, né, no Brasil, né? E naquela época era muito mais ainda, né? E hoje ainda né? Você vê que se você for observar, né, pessoas trabalhando, né, é muito comum você ver aquela pessoa que é empregada doméstica, a, a mãe dela foi empregada doméstica ou alguém nessa área, né? E a mãe da mãe dela trabalhou na roça colhendo laranja, né? E, e por todas essas gerações, as pessoas não conseguem sair desse nível socioeconômico, né? E, e aí a historinha está dizendo, não, basta você você pegar a moedinha que você tem dentro de casa e trabalhar que você vai ficar rico, né? Isso é uma grande balela, né? Uma grande mentira, né? Porque a, a, a possibilidade das pessoas viverem bem e, e terem qualidade de vida e terem uma ascensão social, né? Isso está ligado
pelo menos no nosso sistema, está ligado ao fato de você já ter, pertencer a um grupo social que já tinha isso antes, né? E que você tem uma série de facilidades que uma pessoa cuja mãe foi empregada doméstica, essa pessoa, a chance dela atingir isso é muito difícil, né? É quase impossível, né? E o que acontece é que a maioria das pessoas não consegue isso, né? Mas ele vende ali, através da história em quadrinhos, ele vendia a ideia de que é possível, né? Se você não ficou rico, a culpa é sua, né? Porque você é preguiçoso, porque você não trabalhou, porque você, né? E leva toda a culpa para o sujeito, para o indivíduo, né? E como se o sistema, da maneira como ele está estruturado, não fosse responsável por isso, né? Então, é muito interessante, né, a gente pensar essas coisas e o que a história em quadrinhos pode fazer por outro lado também, né, de mostrar esses outros aspectos, né, essas outras histórias, né,